E aí, galera do oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, primeiramente, no início da nossa aula, vocês podem estar dizendo assim, professor, hoje a gente inicia o quê? Iniciamos o terceiro bimestre. Nós iremos hoje iniciar o nosso terceiro bimestre, justamente organizando a nossa relação contextual e mental dos assuntos do terceiro bimestre, que nós iremos ver agora no terceiro bimestre. Hoje nossa aula será apenas uma aula de introdução, visto que algumas pessoas ficaram em recuperação em algumas disciplinas e precisam, consequentemente, resolver também a prova de recuperação, a realização da atividade de recuperação. Então, para que a gente não perder esse tempo, eu já trouxe aqui uma introdução de história sobre o primeiro reinado. Então, também para que a gente possa introduzir essa questão do conteúdo, óbvio que nós iremos trabalhar ele com muito mais organização, com slides, como a gente estava vendo, e consequentemente eu irei também marcar algumas aulas com vocês, remotas, online, para que a gente possa discutir sobre a relação do nosso conteúdo, do nosso novo conteúdo, tá bom? Minha aula agora ficará na quarta-feira, justamente para que eu possa, junto com vocês nesse dia, realizar as nossas aulas, consequentemente remotas por algumas vezes, para que a gente possa fazer a resolução de algumas relações de conteúdos. Preste atenção aqui, ó. Para que a gente possa dar início ao primeiro reinado, a gente precisa entender um conteúdo que a gente viu o bimestre passado, que eu gravei para vocês, que era a emancipação política do Brasil. Vamos lá, só relembrar. Eu quero aqui relembrar um pouco com vocês de uma aula passada. A aula passada que a gente trabalhou a emancipação política do Brasil, a gente viu que o Brasil tinha uma ligação fortíssima com Portugal. Ou seja, o Brasil estava ligado diretamente com Portugal. Ou seja, o Brasil era a metrópole e o Brasil era a colônia. Ou seja, era aquele que estava entrelaçados economicamente, politicamente e também socialmente. Entretanto, a gente viu lá com a emancipação política, ou seja, quando o Brasil ele vai ganhar três tripé, politicamente falando, socialmente falando e economicamente falando. Ou seja, se tornando um país o quê? Independente. Eu falei na aula passada para vocês que todo país, não esqueçam, todo país que ele se coloca como um país independente, é necessário que ele tenha o quê? Um poder político. É necessário que ele tenha uma relação política. Por quê? Preste atenção aqui, ó. A partir do momento que ele tem um líder político, ou seja, uma pessoa que vai nortear as relações administrativas daquela localidade, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar força com os outros países internacionais. E eu já falei para vocês que o que vai ajudar economicamente falando um país nas relações financeiras será a relação de comercialização com o exterior. As relações comerciais exteriores, elas vão dar uma crescente na relação do fortalecimento econômico. Ou seja, nosso país, por exemplo, o que vai adentrar dinheiro no nosso país será o quê? A comercialização com o exterior. A comercialização interna ela gera lucro também, mas não com as relações com o exterior. Justamente por conta disso, porque as relações com o exterior ela vai nortear as relações internacionais comerciais. Mas não é disso que a gente quer falar. A gente quer falar do o primeiro momento político do Brasil, que é intitulado como Primeiro Reinado. Para que a gente possa entender o primeiro reinado, a gente precisa pensar que o país, após se tornar independente, ele vai proclamar a sua independência e, consequentemente, um líder será aclamado. E o primeiro reinado, o líder que será aclamado será Dom Pedro I. Dom Pedro I, que era filho de Dom João, que era aquele que voltou para Portugal para governar Portugal, que foi assim que eu terminei explicando a aula passada para vocês, dizendo que Dom João ele precisou voltar para Portugal e, consequentemente, deixar aqui o seu filho, Pedro I. O seu filho ficou aqui, mas inicialmente ele não ficou com o intuito de governar. Mas as massas e as manobras políticas que foi relacionadas com o nosso país exigiu que Dom Pedro I, uma área, principalmente a área urbana, exigiu que Pedro I ele se fortalecesse no poder e, consequentemente, fosse aquele que tivesse a dominação do Brasil. Vale salientar que a gente não pode esquecer também que Dom João, que era o pai de Dom Pedro I, escreveu uma carta para Dom Pedro I voltar para Portugal. Mas
Dom Pedro I pensou o quê? As pessoas estão aclamando que eu vá para o poder, fizeram uma reunião na qual deram o poder a Dom Pedro I. Para quê? Para que Dom Pedro I fosse o líder do Brasil. Então, Pedro I, ele vai dizer ao pai rejeitar o convite do pai de voltar para Portugal e, consequentemente, vai ter o poder centralizado na sua figura, o poder brasileiro. Por quê? Dom Pedro I só ia ganhar o poder lá em Portugal quando Dom João falecesse. Justamente porque o poder era o quê? Hereditário. Ia passando de pai para filho. Mas se ele ficasse aqui no Brasil, ele ia ter o poder o quê? Vigente agora. Não ia precisar ter a morte do seu pai para que ele pudesse adentrar no poder. O governo intitulado como Primeiro Reinado, a gente não pode esquecer que ele vai se tornar forte depois do procedimento da independência, que acontece dia 7 de setembro de 1829, que é quando o Brasil ele vai se apartar de Portugal, entre aspas, que a gente vai observar que em muitos momentos houveram ainda o quê? A relação entre Portugal e Espanha. Mas, dia 12 de outubro do mesmo ano, ou seja, de 1822, a gente vai ter o quê? O início do Primeiro Reinado, tendo o líder centralizador, Dom Pedro I. Então guardem aqui, Dom Pedro I é o principal líder político dessa realização do Primeiro Reinado no Brasil. Então existia dois partidos políticos. O partido político enveredado a Portugal e outro poder político que era o poder político brasileiro do Brasil, que estava dividido em dois pilares. O primeiro pilar é os conservadores. Quem seriam os conservadores? Os conservadores eram aqueles que queriam a monarquia centralizada na figura do imperador. Quando nós trabalhamos as relações do absolutismo, por exemplo, a gente viu que o absolutismo puro e o absolutismo que estava enveredado em quê? Lembra aí comigo, que a gente fez até uma discussão na sala de aula. E o que estava enveredado nas relações parlamentares, ou seja, iria ter o parlamentar. Mas aqui o Partido Conservador Brasileiro, ele queria o quê? Justamente o poder centralizado na figura de Dom Pedro I. Ou seja, Dom Pedro I tinha todo o poder. Já o outro ponto político, que é chamado de liberais, os liberais, eles seriam quem, professor? Os liberais eram aqueles que queriam que o rei tivesse o seu poder limitado. Ou seja, o rei, o monarca, ele não poderia fazer aquilo que ele queria, porque ele tinha que passar por outras instâncias. Então, preste atenção aqui, com a divisão do poder, no ano de 1823, que foi um marco na relação histórica do Brasil, 1823, vai acontecer uma assembleia que é chamada Assembleia da Mandioca. O que seria isso? Seria uma assembleia onde quem iria ter participação dessa assembleia, ou seja, quem iria ter o grande poder nessa assembleia de fala, seriam aqueles que tinham uma grande renda financeira, justamente vinculada à relação da mandioca, à produção da mandioca. Então, preste atenção aqui, ó. Uma das coisas que eu queria pautar é que em 1823 a gente vai ter a conjuntura de alguns poderes. Os poderes que estão ainda vigentes até hoje. O executivo, que o executivo nessa instância, ele dava todo o poder a Dom Pedro e aquelas pessoas que estavam vinculadas a ele, ou seja, aos líderes de Dom Pedro I, os aliados de Dom Pedro I, tinham um grande poder que estava vinculado ao executivo. Tinha o legislativo, que uma das coisas que vai acontecer no legislativo, que a gente não pode esquecer, é que o legislativo ele nasceu com a função de ficar abaixo do poder executivo. E também vamos ter o judiciário, que é o que nós temos hoje, os três poderes que nós temos hoje. Mas, preste atenção aqui, uma das coisas que eu quero que vocês compreendam é que o intuito de 1823, dessa Constituição, era que o poder executivo ele ficasse sob o poder legislativo. Mas vai acontecer o contrário na desenvoltura política. O legislativo ele vai ficar sobre o executivo. E como eu falei para vocês, o poder vinculado com o executivo era norteado pelo poder de Dom Pedro I e os líderes. Então, a partir do momento que o legislativo ele fica em cima dele, vai o quê?
causar uma insatisfação do poder de Dom Pedro I. Óbvio que Dom Pedro I queria o poder totalmente centralizado na sua figura. Então, se ele vai querer o poder centralizado na sua figura, ele vai fazer o quê? Desfazer a Constituição de 1823 e vai trazer uma nova Constituição. E a gente vai ver essa nova Constituição aqui no que vai dar. Preste atenção aqui. Essa nova Constituição, pessoal, ela vai ser uma nova Constituição que vai colocar o poder executivo, legislativo, judiciário, mas vai acrescentar um poder que nós iremos ver muito nesse conteúdo, que é chamado de poder moderador. O que seria o poder moderador, professor? Poder moderador vai ser o poder de uma nova Constituição que vai entrar em vigência no Brasil, no primeiro reinado, nas relações monárquicas, que vai dar todo o poder ao monarca. Quem seria o monarca? Dom Pedro I, que era o líder do primeiro reinado. Ou seja, iria ter, no primeiro reinado, ele teve o executivo, o legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador era aquele que estava na altura de todos os outros poderes. Ou seja, dava o poder centralizador ao líder do primeiro reinado. Então, uma das coisas que eu quero que vocês compreendam é que vai se nascer um novo poder aqui, o poder moderador. Não esqueçam que vai dar o quê? O poder ao líder, ao monarca, a Dom Pedro I. Uma das características que a gente precisa ver, que a gente vai ver mais a fundo sobre o primeiro reinado, é o voto sessentário. O que seria o voto sessentário? É o voto que vai ser dado aos grandes proprietários de terras para escolher as relações dos senadores e deputados que já eram existentes aqui no primeiro reinado. E também a relação do quê? Da igreja. A religião oficial. E qual será a religião oficial do primeiro reinado? O catolicismo. Então, o catolicismo será a religião oficial do primeiro reinado, justamente por conta disso, porque Portugal também tinha um vínculo cristão católico. Então, a gente vai observar nesse primeiro reinado, o que eu quero que vocês compreendam é as transformações políticas e a gente vai ver também as transformações econômicas ao longo das nossas aulas nesse terceiro bimestre. Então, inicialmente é isso que eu quero que vocês compreendam do primeiro reinado, que teve um líder chamado de Dom Pedro I, que se instalou aqui no Brasil após o procedimento de independência e, consequentemente, a gente vai entender as introduções com a igreja, a introdução com a questão do voto, a introdução com as relações do judiciário, do legislativo e, consequentemente, do poder executivo. A gente vai entender bem direitinho durante as nossas aulas todas essas constituições políticas e econômicas que seguravam o Brasil. E algumas revoltas e algumas crises que houveram, por exemplo, em Pernambuco, no território nordestino, que vai envolver Pernambuco, Paraíba e alguns outros estados vinculados aqui ao nosso Nordeste. Então, nós iremos ver algumas crises que houveram durante esse primeiro reinado. Mas, de antemão, o que eu quero que vocês compreendam é apenas isso hoje. Algumas palavrinhas-chave que eu coloquei para vocês. Nossa aula não será muito longa, justamente porque tem alguns colegas de vocês que estão fazendo a recuperação ou já fizeram a recuperação e estão assistindo a aula. Para não ficar muito cansativo, nossa aula introdutória será essa, certo? E esse bimestre, como eu já mencionei para vocês, nós fizemos o bimestre passado uma aula experimental sobre remoto, online, deu super certo. E esse bimestre a gente vai fazer muito mais, beleza? Um abraço, oitavo ano, tudo de bom para vocês. Que vocês tenham uma boa semana, um resto de semana. E abraço no coração do titio aqui, hein? Tô morrendo de saudade desse oitavo ano, que é show de bola. Abraço!